A crise do Grupo Pão de Açúcar. O que está por trás do risco de continuidade de um dos maiores supermercados do Brasil? Durante décadas, o Grupo Pão de Açúcar foi sinônimo de estabilidade no varejo brasileiro. Uma marca tradicional, presente em praticamente todas as grandes cidades do país e responsável por movimentar bilhões de reais todos os anos. No entanto, por trás das prateleiras organizadas e da rotina aparentemente normal das lojas, um problema silencioso vinha se acumulando dentro da companhia. Nos últimos anos, o GPA, controlador das redes Pão de Açúcar, Extramercado e Minuto Pão de Açúcar, começou a registrar uma sequência de resultados financeiros preocupantes. A empresa passou a acumular prejuízos trimestrais consecutivos, ao mesmo tempo em que o caixa da companhia sofria forte pressão devido ao peso de suas dívidas. O alerta mais grave veio após a divulgação do balanço financeiro referente ao desempenho de 2025. Na ocasião, o novo CEO da empresa, Alexandre Santoro, admitiu publicamente que o grupo enfrentava uma situação delicada. Segundo ele, havia uma ameaça concreta à continuidade das operações da companhia no Brasil, algo que poucas empresas listadas em bolsa admitem de forma tão direta. Diante desse cenário, o GPA decidiu tomar uma medida drástica: iniciar um processo de recuperação extrajudicial, uma estratégia usada por empresas para renegociar dívidas com credores antes que a situação evolua para uma recuperação judicial formal. A informação foi divulgada ao mercado financeiro por meio de um fato relevante, documento oficial usado por empresas de capital aberto para comunicar eventos que possam impactar investidores e acionistas. O acordo para evitar uma crise maior. O plano de recuperação extrajudicial apresentado pelo GPA envolve a renegociação de determinadas obrigações financeiras da companhia. Essas obrigações dizem respeito principalmente a dívidas sem garantia, que não fazem parte das operações correntes do dia a dia da empresa. Segundo o comunicado divulgado pela companhia, o plano contempla cerca de 4,5 bilhões de reais em compromissos financeiros, mas há uma ressalva importante: estão fora dessa renegociação as obrigações operacionais da empresa. Isso significa que dívidas relacionadas a fornecedores, parceiros comerciais, clientes e obrigações trabalhistas não fazem parte do pacote de renegociação. Essa decisão tem um motivo estratégico claro. O GPA precisa preservar sua relação com fornecedores e manter o abastecimento de suas lojas funcionando normalmente. Caso contrário, o impacto poderia chegar diretamente aos consumidores. Na prática, a empresa tenta reorganizar suas finanças sem comprometer a operação diária dos supermercados. Demissões na alta direção. Pouco antes de anunciar o processo de recuperação extrajudicial, o grupo promoveu uma mudança significativa em sua estrutura de liderança. 4 executivos de alto escalão foram desligados da companhia. Entre eles estavam o diretor de operações, Geraldo Monteiro, o vice-presidente comercial, de marketing e logística, Joaquim Souza, além de outros cargos estratégicos ligados à gestão operacional. A saída simultânea desses executivos chamou a atenção de analistas do mercado. Em momentos de crise corporativa, mudanças na diretoria muitas vezes indicam tentativas de reposicionar a empresa ou corrigir decisões tomadas no passado. Embora o GPA não tenha detalhado publicamente os motivos exatos das demissões, a movimentação foi interpretada como parte de uma reestruturação interna. O alerta no balanço financeiro. O ponto mais preocupante surgiu na demonstração financeira referente ao quarto trimestre de 2025, divulgada em fevereiro. No documento, a própria empresa reconheceu que, apesar de alguns avanços operacionais, os resultados ainda estavam longe de estabilizar a situação financeira. Em termos simples, a empresa até estava conseguindo melhorar a eficiência de suas operações. Algumas lojas estavam vendendo mais e o fluxo de caixa operacional havia aumentado. Mesmo assim, os prejuízos continuavam aparecendo no balanço. A própria companhia incluiu uma nota explicativa no relatório financeiro afirmando que existia uma incerteza relevante sobre a continuidade operacional da empresa. No mundo corporativo, essa frase tem um peso enorme. Ela significa que auditores executivos reconhecem que existem dúvidas reais sobre a capacidade da empresa de manter suas operações no longo prazo caso a situação financeira não seja resolvida. O tamanho do GPA no Brasil. A gravidade da situação chama ainda mais atenção quando se observa o tamanho do grupo. O GPA é atualmente o quinto maior grupo supermercadista do Brasil. Em 2025, a empresa registrou 20,6 bilhões de reais em faturamento, 37 mil funcionários,
728 lojas espalhadas pelo país. Essas unidades recebem mais de 20 milhões de clientes todos os meses. Ou seja, qualquer problema estrutural dentro da companhia tem potencial de gerar impacto significativo no mercado de varejo alimentar brasileiro. O rombo no capital de giro. Outro dado importante revelado no balanço da empresa foi o déficit de capital circulante. No final de 2025, o GPA apresentava um déficit de aproximadamente 1,224 bilhão de reais em capital de giro. Na prática, isso significa que as obrigações de curto prazo da empresa eram maiores do que os recursos disponíveis para pagá-las. Esse tipo de situação é considerado perigoso porque pode gerar problemas de liquidez, ou seja, dificuldade para cumprir compromissos financeiros no curto prazo. Segundo a própria companhia, grande parte desse problema está ligada a empréstimos e debêntures que vencem em 2026, somando cerca de 1,7 bilhão de reais. Herança de gestões anteriores. Durante a apresentação dos resultados para analistas e jornalistas, o CEO Alexandre Santoro fez uma declaração que chamou a atenção do mercado. Ele afirmou que parte da situação atual da empresa está relacionada a decisões tomadas por administrações anteriores. Segundo o executivo, o grupo ainda paga hoje por compromissos assumidos por antigos controladores e gestores. Essa fala reforça uma percepção comum no mercado. Grandes empresas frequentemente carregam consequências de decisões estratégicas tomadas anos antes. Mudança no controle da companhia. Outro capítulo importante da história recente do GPA envolve a mudança em sua estrutura acionária. Durante muitos anos, o controle da empresa esteve nas mãos do grupo francês Casino. A relação começou em 2012, quando o conglomerado europeu assumiu o controle da rede. Porém, em 2024, ocorreu uma mudança significativa. Após uma oferta de ações no mercado, a participação do cassino foi reduzida, abrindo espaço para novos acionistas. Foi nesse contexto que a família Coelho Diniz passou a deter a maior fatia das ações com direito a voto da companhia. Antes disso, o grupo já havia passado por outra fase marcante, quando esteve sob forte influência do empresário Abílio Diniz, um dos nomes mais conhecidos do varejo brasileiro. Essas mudanças sucessivas de controle ao longo dos anos também contribuíram para alterar a estratégia da empresa. O peso das dívidas. Mesmo com avanços operacionais, o GPA enfrenta um problema central: o custo das dívidas. Em 2025, o fluxo de caixa operacional da companhia aumentou significativamente, chegando a 669 milhões de reais, o que representa um crescimento de cerca de 2,6 vezes em relação ao ano anterior. Porém, ao mesmo tempo, os custos financeiros das dívidas também cresceram. O gasto líquido com juros aumentou 325 milhões de reais, atingindo 920 milhões de reais no ano. Ou seja, boa parte do dinheiro gerado pela operação acabou sendo consumida pelo pagamento de encargos financeiros. Esse tipo de situação é conhecido no mercado como pressão financeira estrutural, quando a dívida começa a consumir a maior parte da geração de caixa. A relação entre dívida e lucro. Outro indicador acompanhado de perto por analistas é a relação entre a dívida da empresa e sua geração de lucro operacional. Nesse aspecto, a situação também se deteriorou. A dívida líquida de curto prazo praticamente dobrou, passando de 850 milhões de reais para cerca de 1,7 bilhão de reais. Enquanto isso, o lucro operacional medido pelo EBITDA, indicador que representa o resultado antes de juros, impostos e depreciação, cresceu apenas 5,2%, alcançando 1,75 bilhão de reais. Esse crescimento menor do lucro em comparação ao aumento da dívida ampliou a pressão sobre a estrutura financeira da companhia. Prejuízo bilionário. No quarto trimestre de 2025, o GPA registrou um prejuízo líquido consolidado de 572 milhões de reais. Apesar de ainda elevado, o resultado representa uma redução de 48,2% em relação ao prejuízo registrado no mesmo período do ano anterior. Mas existe um detalhe importante nessa melhora. Grande parte da redução da perda ocorreu por causa de um efeito contábil ligado ao imposto de renda, que gerou um impacto positivo de 179 milhões de reais no balanço. Esse efeito está relacionado ao reconhecimento de um ativo fiscal diferido decorrente de perdas contábeis registradas anteriormente. Ou seja, a melhora não veio necessariamente de uma recuperação operacional do negócio. Receita estagnada. Outro ponto que preocupa analistas é o desempenho da receita da empresa. Entre outubro e dezembro de 2025,
o GPA registrou 5,114 bilhões de reais em receita líquida, uma queda de cerca de 2% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado do ano, a receita totalizou 19,1 bilhões de reais, um crescimento modesto de 1,7%. Em um setor altamente competitivo como o varejo alimentar, crescer pouco pode ser um problema sério, especialmente quando concorrentes estão expandindo com mais velocidade. O plano de transformação. Diante desse cenário, a atual gestão do GPA afirma estar implementando um plano de transformação para tentar reverter a crise. Entre as principais medidas anunciadas estão: corte de despesas operacionais, redução do plano de investimentos, renegociação de dívidas, revisão da estratégia comercial. O plano de investimentos para 2026, por exemplo, foi reduzido pela metade, passando para 350 milhões de reais. Segundo Alexandre Santoro, a prioridade agora é restaurar a capacidade da empresa de gerar caixa. Em suas palavras, uma companhia com a operação, a marca e a posição de mercado que o GPA possui não pode passar anos sem gerar caixa. O futuro do grupo. O GPA ainda possui ativos valiosos, uma marca forte, presença nacional e milhões de clientes fiéis. Mas a empresa enfrenta um desafio complexo: reorganizar sua estrutura financeira em um mercado cada vez mais competitivo. Enquanto concorrentes expandem modelos de atacarejo e investem em eficiência logística, o grupo precisa lidar com o peso de decisões tomadas no passado. A recuperação extrajudicial pode ser apenas o primeiro passo de uma reestruturação mais profunda. A pergunta que permanece é simples, e ao mesmo tempo preocupante. Será que um dos nomes mais tradicionais do varejo brasileiro conseguirá recuperar sua força, ou estamos diante de mais um gigante enfrentando dificuldades para sobreviver no novo cenário do mercado? Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e muito obrigado. Até o próximo vídeo.